A paz de Cristo Jesus, que Deus vos abençoe. Queridos, mais um videozinho que eu vou fazer é o seguinte. Vai estar no Kawai porque o Kawai é curtinho. Mas lá no YouTube, tá lá todinho, completo. Né? Você que visita-nos aí no Kawai, dá uma olhadinha lá no YouTube. É o mesmo canal, falando abertamente. Eu não mudo. Eu não gosto de mudar, de estar com mudança, porque a minha cara é assim. Eu só tenho só o cabelo, né, e muda a roupa. Mas é a mesma coisa. Então, eu sou uma coisa só. Então, mais um videozinho, né, falando da Bíblia Sagrada. O que eu acho interessante é esse texto aqui, cara. Esse texto é fenomenal. Eu quero parabenizar mais uma vez aqueles que têm saído das igrejas não, têm saído dos templos, esses templos corruptos, onde só tem, eita, é forte, mas onde só tem mentiroso. Quero parabenizar, então meu vídeo é baseado nisso. Mas você quer ver todo? Vai no YouTube, porque eu vou ler agora as escrituras que está lá em Apocalipse. Olha que coisa interessante. Em Apocalipse, no final de Apocalipse, Jesus falando para João. Vê se tem alguma coisa a ver. Cala a boca, rapaz! Vê se tem alguma coisa a ver com o que está ocorrendo. Se você sabe de alguma coisa. Olha só que coisa interessante. Apocalipse capítulo 2, versículos iniciando no versículo 1 em diante. Porque ele é curtinho, dá pra ver. Mas o vídeo vai estar todinho completo no YouTube. E lá eu posto todinho. Mas no Kawai tá só metade. Mas vocês aí do Kawai, aí eu convido vocês lá, me visita lá no YouTube. É falando abertamente, ok? Vamos para a Bíblia Sagrada. Cala a boca! Ei, rapaz! Que zoada! Zoou demais. Mas vamos lá. Olha só. Apocalipse, capítulo 2, versículos nesse ano, no primeiro versículo, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva e na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. De ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar, olha para isso, suportar homens maus. É aqui a chave. Homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos. Se declaram apóstolos. E não são. E os achastes mentirosos. E tens perseverança. E suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e o moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. É como se tem vem uma orientação
Mas quando chega embaixo, no versículo 4, a coisa muda, né? A coisa muda de direção. Aí a gente fica perguntando, quem eu estou aqui perguntando, peraí, quem será essa pessoa? Será a mesma pessoa de cima? Será a mesma pessoa de cima que o Jesus aqui, ou falando a João, será que é essa mesma pessoa aqui que Jesus está falando? Porque tem uma coisa aqui que não bate bem no texto. O texto diz assim, versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Veja que essa pessoa aqui de cima, ela é perseverante, ela é perseverante. Perseverante. Em quê? Mais abaixo a gente vai ver que esta pessoa não se deixou se corromper pelos homens maus e que se consideravam ou se titularam pastor ou se titularam apóstolo. Porque eu já fiz uma pergunta aí atrás, eu não vejo nenhum, até o momento não vi nenhum discípulo, eu não vi Pedro dizendo que era pastor, eu não vi Pedro dizendo que era apóstolo, eu não vi Pedro, eu vi Jesus. Eu só vi Jesus dizendo que os dele não tinha nenhum maior do que outro, era tudo discípulos. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos até, é tudo discípulo. Mas aqui o que eu acho interessante exatamente é isso. É que as pessoas aqui, os homens maus, elas se titularam pastor e se titularam apóstolo com um benefício sim, com um benefício só, de enganar o povo. Eles são, aqui o texto é bem claro que eles são mentirosos. E essa pessoa saiu do meio deles. Essa pessoa aqui, esse homem que a Bíblia aqui está se expressando, vivia no meio, mas não se corrompeu, bateu de frente, ele bateu de frente. Ah, não? Vocês dizem que não, né? Ah, entendi, vocês religiosos dizem que não, dizem que aqui é outra coisa. Mas veja bem o texto. O texto aqui está falando de apóstolos mentirosos, que se consideram, o homem se considerou. E Jesus não consagrou ninguém. Eu já tinha falado sobre esses vídeos. E eu quero que o cara me prove na Bíblia. Jesus nunca consagrou ninguém. No Novo Testamento não existe consagração de título, não. Acabou em João. Foi até João. Novo Testamento, isso é mentira. Não existe. Pastor, diácono, presbítero e tal, isso aí foi coisa do homem. Isso aí foi coisa inventada do homem. Quem inventou foi, depois que Jesus morreu, foi os discípulos que inventou. Botaram Estevão como diácono e começou a inventar, começaram a inventar essas modas e aí bate aqui, é Apocalipse. É por isso que a revelação aqui em Apocalipse está aqui. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Que aí esses homens maus aqui, quando eu estava no meio do pessoal, esses homens maus aqui, era o povo que vivia no mundo. Era o povo que vivia, eles diziam que é o povo que praticava o mal, que fumava, que bebia. Eles falavam sobre isso. Esses eram os homens maus. Mas aqui, esses homens maus não são esses. Porque Jesus não cita essas pessoas que estão no mundo. Porque elas não têm conhecimento. Mas aqui está citando quem tem conhecimento e, através desse conhecimento, se titula com um objetivo de enganar as ovelhas. Olha só. Persevera e não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Apóstolo e não são. Veja bem aqui. O relato aqui, Jesus apoiando esse homem que resolveu bater de frente, chamar esses
apóstolos, esses pastores, esses profetas nesta época aqui, eu não sei se é futura, né? Mas eu acredito que a gente já passou por isso e está passando ainda, porque eles são assim. Então, ele saiu de dentro. Saiu de dentro e dizendo que eles estavam errados. Eles estavam errados e eles não queriam. É por isso que logo no vídeo eu falei, eu louvo a Deus pelos os que têm saído e têm descoberto a verdade. Os olhos têm se tornado abertos para a Bíblia Sagrada, para não ser enganado por esses apóstolos e pastores. Mas está aqui. Olha. Eles se declaram. Eu já falei sobre isso com um amigo meu, eu perguntei quem é que constitui esses homens, apóstolos, pastores. Eu queria saber quem foi, quem é, porque não tem base bíblica para isso. No Novo Testamento não tem canto nenhum. Ah, Paulo, uns para pastores, outros para ministro, outros para evangelista, outros para isso, outros para isso. Peraí. Eu vou isolar isso e fazer uma doutrina? Eu tenho que ler Jesus primeiro, para saber o que é que Paulo quer dizer. Porque se eu não voltar e não ler Jesus, eu vou fazer uma doutrina e ela vai me tornar heresia. Ela vai se tornar heresia, assim como é aqui, em Apocalipse capítulo 2. Homens que se consideravam pastores, homens que se titula pastores, e homens que se titula apóstolo. Está aqui, não sei o que estou dizendo. Então, suportaste e tem perseverado e suportado provas por causa do meu nome. Essa pessoa, quando ela começou a reprovar esses apóstolos, esses pastores, essa pessoa foi reprovada. Mas ele perseverou em dizer: vocês são mentirosos, vocês são ladrão, vocês são roubadores. Vocês só querem a lã das ovelhas. Vocês não têm amor, vocês são mentirosos, vocês são ladrão. Está aqui, Apocalipse, capítulo 2. E os versículos podem iniciar. Suportaste provas por causa do meu nome. Sabe que o nome de Jesus, todo aquele que sofre é por causa do amor de Jesus, é porque ele está falando de Jesus. Se ele não tiver numa denominação e ele não tiver falando de Jesus, ele vai ser aceito dentro da sua denominação. Onde ele tiver, eu tenho falado sobre isso. Ô pregador, tu é pregador? Prega de Jesus. Pregador, tu que é pregador, prega a respeito de Jesus. Só basta tu dizer que Jesus levou os pecados da pessoa tudinho, que as pessoas não precisam mais de igreja lá, porque não precisa mais ter sacrifício, porque Jesus pagou tudo. Fala isso, pregador, para ver se tu vai mais pregar dentro da tua igreja. Diz que Jesus levou os pecados das pessoas. Diz isso. E está na Bíblia. Foi Jesus que disse. E ele veio para isso. Mas prega sobre Jesus. Não prega sobre doutrinas isoladas que o homem faz, não. Porque tu fazendo isso, tu só vai amontoar mais para ti caminho, ou tu vai estar só aplanando o caminho para ir para o inferno. Te arrepende-te e volta. Aí, deixa eu ir aqui, deixa eu ir mais abaixo, porque eles pegam esse versículo aí e dizem que é a gente e tal, mas olha só, versículo abaixo. Tenho, porém, contra ti, quem será essa pessoa que Jesus está falando aqui? Porque em cima ele está dizendo sobre a pessoa que ela perseverou. Se ela perseverou, não tem meio termo. Ela perseverou no nome, ela suportou as aflições, permaneceu no mesmo lugar, bateu de frente. Mas no versículo 4 diz assim: tenho contra ti. Peraí, quem é esta pessoa que aparece aqui? Simples. O versículo 2 dá a direção de quem é. São aquelas pessoas que são os homens maus que se titularam pastores e se titularam apóstolos e não são obras infrutíferas. Eles começaram em Cristo Jesus e perceberam que em Cristo Jesus não haveria lucro, não tinha lucro nenhum. Então eles mudaram, eles se titularam para que as pessoas cheguem até ele
para ser salvo. Então eles não apresentam Jesus, eles se apresentam a eles mesmos. Aí é por isso que Jesus aqui no versículo 4 diz isso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui é exatamente isso. Eles começaram, ouviram a palavra de Jesus, leram as escrituras, abriram o coração, mas perceberam que não haveria ganho nenhum em manter o evangelho de Cristo em evidência. Era melhor eles manterem um evangelho mentiroso, porque o evangelho mentiroso vai trazer multidões. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Vai trazer muitas multidões. Os templos são cheios. E rende muito lucro, dá muito lucro. O nome de Jesus não dá rendimento. A gente que tem a noção, a gente que prega nesses canais, a gente sabe que não tem rendimento nenhum. Nem a plataforma joga nossos vídeos para lá. Não joga, não. Mas as pessoas que ouvem e tem as escrituras, que vai lá e verifica, ele percebe que realmente nós que somos desviados com orgulho. Eu sou desviado com orgulho, tenho o maior orgulho na vida. Para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi quando eu descobri Jesus. Quando eu me desviei dos templos. Quando eu me desviei dos templos porque eu pertencia a um templo. Aí tem pessoas, não, eu não pertenço, não. Pertence sim, você foi batizado num tanque de água e quando você confessou a fé não para Jesus, você confessou para o seu ministério. Você pertence ao seu ministério. É tão provado que você pertence ao seu ministério que está lá, Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Batista, Assembleia de Deus não sei de quê, Assembleia de Deus não sei de quê, não sei das quantas. Você pertence a um homem. Se você não se desviar disso aí, você vai permanecer assim como esse na mentira. Aqui, tenho contra ti. Isso aqui é contra os pastores, que se promoveram pastores e apóstolos. E não está na Bíblia. Então está aqui, ó. Eu conheço as tuas obras. Aí, Jesus aqui está dizendo aqui que esses homens são mentirosos. Eles precisam se arrepender. Está aqui o versículo. Eu vou ler todo o 2, eu vou ler o 4 e o 5. Aí, para você entender. Que são os pastores e apóstolos se considera, se titulas, porque não tem isso. Eles se titulam com uma só finalidade, enganar o povo. E tem povo que gosta de ser enganado. Ou sabe, mas prefere lá ficar. Mas, ok, ó. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste. Arrepende-te. E volta a praticar das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar. Esse lugar aqui é o lugar que foi garantido por Cristo. Foi ele que garantiu. Mas quando ele vier em juízo, se não houver o arrependimento das práticas más, não, mas essa pessoa já recebeu. Não, ela nunca recebeu Cristo. Ela está dentro de um rol, ela pertence a um rol. Veja que aqui o versículo está falando exclusivamente de pessoas que se promoveram a pastores. E começaram nessa coisa, vamos promover, vamos dar cadeira a fulano, vamos botar isso assim, vamos promover, e vamos lá, e vamos, aí outro se considera apóstolo, aí vamos fazer outro apóstolo, vamos só ver. Aí está aqui o versículo 2 aqui, leia Apocalipse. Jesus aqui estava combatendo estas pessoas, e Jesus dizendo que eles não são, eles são mentirosos. É o próprio Jesus que está dizendo aqui. Eles são mentirosos. Então, meu querido, dá um joinha aí, comenta o vídeo, faz alguma coisa, se pronuncia através
do joinha, do like, escreve aí algum comentário. Não, eu não aceito, mas dá referência baseada, leia as escrituras, porque ela é a que dá direção, é as escrituras que levam o homem a Deus, não é o homem que leva o outro homem. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que leva. Então, meu conselho é o seguinte: cuidado, leia as escrituras, porque esses homens que se consideram pastor, eles não são. Esses que dizem que é apóstolo também não são, porque não existe mais títulos no Novo Testamento, não, nanina, não. Nem a chamada de, quando a gente fala em Atos dos Apóstolos. Por que botaram Atos dos Apóstolos? Porque escolheram um nome bonito, Atos. De quem? De vez de botar dos discípulos, botaram de apóstolos. Aí pegou o nome, mas não foi Jesus que constituiu nenhum, nem Paulo, que as pessoas dizem que Paulo foi constituído o apóstolo de Cristo. Aí eu me pergunto, ô abençoado, aonde está? É por isso que eu estou falando que falta as pessoas lerem. Aonde está? Que não tem. Então, lê as escrituras, meu forte abraço e que Deus os abençoe.